Então, galera, ó, os jogadores do Flamengo estão neste momento fazendo o trabalho de reconhecimento do gramado lá no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. E agora é hora da gente falar sobre a provável escalação do Flamengo. Para você acompanhar na tela do Coluna do Fla, provável escalação do Malvadão. Mengão deve ir a campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar e Jorginho, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Time do Flamengo para a estreia no Mundial de Clubes. Aqui a gente tem algumas dúvidas ainda. Rossi é certo no gol, lateral direita também garantida com Wesley, dupla de zaga também certinha ali com Ortiz e Pereira. Na lateral esquerda tem uma dúvida ali entre Alexandro ou Ayrton Lucas, tá? Até mesmo o Varela pode fazer a lateral esquerda. No meio de campo, Pulgar e Jorginho também tá quase certo, né? Já que o De La Cruz não joga. E à frente tem Gerson na direita, Luiz Araújo jogando pela esquerda e o Bruno Henrique centralizado. Pedro deve começar no banco de reservas, tá? Pedro deve começar no banco de reservas. Michael, que vinha sendo titular ali pelo lado esquerdo, também deve ser reserva. E a gente tem a dúvida ali no meio de campo, é do Gerson, né? Porque o Gerson atuando ali pelo lado direito, ele empurra o Luiz Araújo para o lado esquerdo. Porém, caso o Jorginho não entre em campo, caso o Jorginho não seja titular, o Gerson faz a dupla de volante com o Pulgar, o Luiz Araújo cai para o lado direito e o Michael vai para o lado esquerdo. Ou até mesmo o Everton Cebolinha. É mais ou menos por aí, Pablo? É isso, Léo, mais ou menos por aí. E essa dúvida na lateral esquerda, logo depois do treino de hoje à tarde, conversei com uma pessoa do Flamengo que me garantiu. Alexandro tá bem, tá recuperado, e só não vai ser titular por opção do Filipe Luiz. Então, eu acho que o Alexandro deve ser sim o titular na lateral esquerda, apesar dessa dúvida ali, o próprio Filipe Luiz. É interessante a gente talvez rever naquele corte que ele cita que todos estão disponíveis, somente o Nico que vai ficar de fora, né? Mas é claro que a gente também tem a situação de jogadores que não podem jogar ali a partida inteira, como que eu citei o caso do Jorginho. Mas o Jorginho tem essa possibilidade de iniciar como titular. Se não iniciar, vai ser o Gerson fazendo essa dupla de volante ali. Muita gente foi contra o Gerson ir para o Mundial, mas o Gerson vai ser mantido. Até uma informação, Léo, sobre o Gerson, o ambiente ali está blindado, tá? Ninguém fala sobre essa saída, negociação do Zenit, né? É um assunto ali quase que intocável nos bastidores, né? Então o Gerson continua como titular do Flamengo e muito provável vai continuar sendo o capitão do Flamengo até o último jogo do Mundial. Então essa é uma observação importante ali. Eu sei que muita gente está brava, né? Muito provável ali nos comentários a gente também vai ter gente contrariando essa decisão do Filipe Luiz, mas é isso, o ambiente interno do Flamengo ali tá blindado em relação a esse assunto da saída do Gerson, né? Tudo que ocorreu ali ficou entre o jogador, os empresários. No Flamengo ainda não chegou nada, mas então é essa a provável escalação, né? Aí a gente tem até o caso daquela pergunta que fizeram para você, Léo, se você concorda com o Bruno Henrique de titular no lugar do Pedro. Eu vou deixar você responder antes de citar sobre esse assunto. Complicada essa situação aí do Bruno Henrique ser titular ou não, né? Complicada essa situação. Porque assim, quando o Flamengo enfrentar um time que fique todo na defesa, a tendência é que o Filipe Luiz utilize o Pedro. Porém, quando o Flamengo jogar contra time que tem a possibilidade de sair ali atrás, aí o Filipe Luiz deve utilizar o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique, na visão do Filipe Luiz, é um jogador que consegue entregar mais taticamente. Ele consegue, quando a defesa adversária se movimenta bastante, o Bruno Henrique ele consegue criar espaços. Isso na visão do Filipe Luiz. Agora, quando a defesa adversária é uma defesa muito estática, aquele famoso ônibus na defesa, aí não tem espaço para o Bruno Henrique criar. Aliás, não tem campo para o Bruno Henrique criar espaço. Então é melhor você ter um centroavante fixo ali dentro da área. É essa a mentalidade do Filipe Luiz. Concordo ou não? Essa que foi a pergunta. Para mim é muito difícil olhar uma escalação do Flamengo sem o Pedro. O melhor artilheiro do continente, o melhor atacante do continente. O Flamengo
o Pedro é disparado o melhor centroavante do futebol brasileiro. Para mim é muito difícil ver um time sem o Pedro. Então, dito isso, Felipe Luiz, tá na hora de ajeitar a escalação para colocar o Pedro. Porque assim, tá dando certo. E com o Bruno Henrique tá dando certo. Ah, gente, mas aí o Pablo tá perguntando, vocês acham que o Flamengo consegue ganhar do Chelsea? Vou falar daqui a pouquinho, tá, Pablo? O Bruno Henrique, aliás, ele não tá conseguindo fazer gols. Só que não é esse, por incrível que pareça. Fazer gols não é o principal objetivo do centroavante do Felipe Luiz. E aí você concorde ou discorde. A ideia do Felipe é que o Bruno Henrique seja o cara que movimenta a zaga, que abra para a Arrascaeta fazer a função de falso 9 muitas vezes. Então, com o Bruno Henrique é normal vermos ali o Bruno Henrique um pouquinho mais afastado, saindo da grande área, vindo ali para fora da área para poder abrir espaço para a Arrascaeta atacar o espaço nas costas da defesa. Então isso vai ser muito natural, vai ser muito normal. É muito normal no Flamengo do Felipe Luiz. É mais ou menos o que o Gabriel Jesus era para o Flamengo do Tite. Para a seleção brasileira do Tite. Era o Gabriel Jesus do Guardiola do City. Então é muito normal. O Gabriel Jesus, ele é amar. O Gabriel Jesus, ele foi titular por todos os times que ele passou. Foi titular por todos os times. Só não quando se machucava, né? Por quê? Porque entrega taticamente. Agora, pra mim, se eu falar que é fácil olhar pra uma escalação do Flamengo e ver o Pedro no banco, cara, é complicado. Eu acho, o próprio Felipe disse que o Pedro precisa evoluir mais fisicamente, crescer mais fisicamente. E o que a gente sabe, o que a gente tem é que o Pedro ele vem evoluindo aos poucos para poder atingir o ápice dessa condição física, né, Pablo? Isso, mas para ser sincero, Léo, até o próprio jogador disse isso, que ele tá bem fisicamente para poder ser titular, né? E hoje quando você pergunta... Estar bem para poder ser titular, sim. Agora, estar bem para poder entregar taticamente o que o Felipe quer? Então, aí já entra até um pouco em relação à opinião. Eu acho que por mais que o Pedro chegue a 200%, ele não vai entregar o mesmo que o Bruno Henrique entrega. Então, o próprio Felipe Luiz disse que quando o Pedro retornasse, ele montaria o Flamengo em volta do Pedro, que era o principal atacante do futebol sul-americano. E eu não consigo normalizar, assim como você, ver uma escalação do Flamengo sem o Pedro. Assim como eu não consigo normalizar ver Danilo no banco do Flamengo. Para mim, a zaga ideal do Flamengo é Danilo e Léo Ortiz, não tem discussão. Eu citei sobre o jogo contra o Chelsea, que o Flamengo tem que mandar os melhores em campo. Então tem que ter Danilo, tem que ter o Pedro. Até porque, Léo, por mais que o Bruno Henrique esteja entregando taticamente, isso não dá para negar. A gente vê pessoalmente lá no Maracanã, né, em loco, quando a gente acompanha os jogos do Flamengo, o quanto ele corre e quanto ele se esforça de fato e entrega muito taticamente para o time do Felipe Luiz. Mas não está em boa fase técnica, né? Tanto que não faz gol, se eu não me engano, há 2 ou 3 meses. O último gol dele foi contra o Vitória, lá na estreia do Brasileirão.